Boa noite, paz seja convosco, glória a Deus, live de oração. Esse é o propósito que eu estou fazendo, né, essa live nessa noite, né? Aqui eu tenho um grupo aí na comunidade entre o altar e a promessa, e hoje inicia o nosso propósito de oração pelo casamento. Hoje é o primeiro dia, né, de oração pelo casamento. E eu convidei uma amiga muito especial para estar aqui comigo. Daqui a pouco ela vai estar aqui comigo, a pastora Nil, da Igreja Batista das Nações, né? Ela vai estar aqui compartilhando uma palavra, trazendo algo que Deus derramou ao coração dela. E logo depois nós estaremos orando e intercedendo pelos casamentos. Lá nesse grupo, né? Na comunidade Entre o Altar e a Promessa, tem ali um grupo de mulheres e nós temos ali nos alinhado e colocado o nome dos nossos cônjuges ali e entramos nesse propósito de oração por 7 dias. Todos os dias nós estaremos ali orando e intercedendo, né, pelos nossos cônjuges. Mas antes de começar, né, a live, antes também de estar convidando a pastora Aninha para estar aqui comigo, eu vou estar fazendo uma oração, ok? Apresentando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta noite, juntamente com cada uma das mulheres e homens que estarão entrando aqui nessa live. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre esse tempo de oração, de intercessão, de receber direções e orientações do Senhor para as nossas vidas, para os nossos casamentos. Senhor, eu peço agora que o sangue de Jesus seja sobre nós, sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas limitações, as nossas fraquezas, Senhor, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vem nos santificando, vem nos limpando, vem nos purificando, que as nossas orações subam como incenso agradável diante do Senhor, que seja, Senhor, algo que lhe agrade, Pai, e que o Senhor traga as direções, as respostas, Senhor, que nós temos colocado diante do Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai. Quando a pastora Nil entrar, Senhor, e for compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao coração dela, que o Senhor traga respostas e direções, Senhor, para a vida daquelas pessoas que estão aqui na live ao vivo com a gente, as que vão assistir depois, Pai. Que todo esse tempo seja conduzido e direcionado pelo Teu Espírito. Nós iniciamos, Senhor, um propósito de oração pelos casamentos durante 7 dias, Pai. E hoje é o primeiro dia, Senhor. Então nós colocamos esse tempo diante do Senhor, nos inclinamos, te reverenciando, Senhor, para ouvir ao Senhor, para ouvir o que está no seu coração. Por isso, conduz esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus, a pastora Nil já entrou. Eu vou ver sua solicitação e vou aceitar. Bom, para quem não sabe, tá aqui a primeira vez. Essa live é uma live de oração. O propósito é orar pelo casamento. Eu estou abrindo aqui ao vivo um propósito de oração durante 7 dias pelo casamento. Esse propósito, né? Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, é uma comunidade entre o altar e a promessa. Se você quiser entrar nessa comunidade, é só ir aí no meu perfil no Instagram, né? Quando a live terminar, clica lá, né, no link da bio e você já vai entrar direto, vai falar comigo pelo WhatsApp e eu aprovo a sua entrada nessa comunidade e você vai estar sabendo como a gente está fazendo esse propósito de oração, tá bom? Tem muita coisa nova, muita coisa boa que a gente vai estar falando falando e fazendo durante esses 7 dias. Então, eu espero que eu tenho muitas expectativas que Deus vai fazer coisas tremendas nessa noite. Ok? Oi, Nil, paz do Senhor, tudo bem? Olá, Como é olá, que você Rita. tá? Tudo bem? Graças a Deus. E você, tá bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Faz pouco Feliz tempo de que ter nós nos você vimos, aqui. né?
É, faz pouco tempo a gente se vê esse final de semana, né? Aham, aham, A graças a gente está Deus. até sendo vitoriosa, né? Porque a gente às vezes se vê uma, duas vezes no ano, né? Esse Verdade. ano a gente está se Já superando. estamos em vantagem, glória a Deus. É verdade. Gente, a pastora Nil é uma amiga querida de muitos anos, uma mulher de Deus. Ela é pastora ali da Igreja Batista das Nações. Nil, se apresenta um pouquinho aí para as mulheres que ainda não te conhecem, por Tá favor. bom. Um prazer estar com vocês aqui, estar com a minha amiga Rita, querida. Espero que todos sejam edificados, né, nesse tempo que nós vamos ter aqui. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Nil Ferreira, pastora da Igreja Batista das Nações. Já estamos há 29 anos, a Igreja Batista das Nações, em São Paulo, né? Às vezes a gente esquece, né, que a gente está falando com as pessoas também, né? Estamos em São Paulo e tenho 2 filhos, o Aimee, que é a mais velha, e o Natan. O Natan já está casado desde março, há pouco tempo. E hoje eu sou viúva do pastor Valmir Ferreira, o amor da minha vida, né? Que aprove ao Senhor levá-lo há 8 meses atrás. Mas eu tive um casamento maravilhoso, de 33 anos, com o meu amor mesmo, o amor da minha vida, né? Ainda me emociono, né? É claro, né? Com Não tem nem um certeza. ano que eu perdi o meu amor, né? Então, mas eu fui abençoada, muito abençoada, por 33 anos, um casamento com um homem de Deus, né? Claro, não perfeito assim como eu também não, mas nós aprendemos muitas coisas um com o outro, e o casamento é uma bênção, né? O casamento, ainda o sistema, a estrutura deste mundo tente dizer tente o casamento, tente passar um pensamento de como fosse uma coisa qualquer e nem é necessário para a vida do homem, nós sabemos que isto que Deus tem o homem, Deus tem o melhor para o homem e a mulher, que é o casamento, né? Então estamos aqui hoje para falar de casamento. E é isso? Sim, sim. Sim, né? Então, Você, a Nil, ela é minha madrinha de casamento, né? Eu também sou casada há 31 anos. Eu não sei se o pessoal que está aqui me conhece, eu vi alguns nomes que eu não conheço, né? Eu também tenho 2 filhos, né? O Matheus e a Letícia. O Matheus já é casado há 3 anos e a Letícia casa agora, né? Em agosto. Então eu também defendo o casamento, entendo que Deus também tem me levantado nessa geração para lutar por essa causa, para defender essa causa, e por isso que eu estou aqui fazendo uma live numa quinta-feira à noite, sim, né, orando com sim, algumas mulheres, me identificando com essas mulheres também nas suas vulnerabilidades, porque casamento não é perfeito, todo casamento tem alguma coisa para ser ajustada, para ser alinhada, para ser resolvida, né, Nil? E é por isso sim, que a gente está aqui, né? Aprendendo com é, Jesus, aprendendo umas com as outras, segurando a mão, ó, uma da outra aí nessa sim, luta de restauração, de construção de casamento, de sim. relacionamento, né? É uma aventura incrível, né, Nil? Opa! É uma aventura, né? E é uma instituição divina. Foi instituído por Deus. Então, é natural, entre aspas, que o homem, o coração pecaminoso do homem, sempre quer reverter aquilo que Deus instituiu, né? Ou o inimigo das nossas almas mesmo, né? Essa é a vontade do inimigo muitas vezes. Fazer com que a gente desista, fazer com que isso não seja importante, né? Então, assim, você que entrou nessa live aqui agora, eu vi que já tem alguém aqui fazendo um comentário, né? E vamos falar aqui, espero que te ajude muito, né? Que possa contribuir muito para o seu casamento. Às vezes uma frase, presta atenção, porque às vezes uma frase pode ser uma chave para a restauração da sua vida e do seu casamento, né? Então, assim, eu até separei aqui algumas coisas para falar para vocês. Posso falar já, Rita? Posso começar a falar? Claro, fica à Ah, vontade. tá. Então tá bom. Então, eu já separei até algumas coisas aqui que eu acho assim, para a gente falar,
para nós falarmos sobre o casamento, né? O casamento, ele, como eu já disse, ele é uma instituição divina. Então, ele não é perfeito. Deus é perfeito. Mas o casamento, ele não é perfeito. Por quê? É o ajuntamento de um homem e uma mulher imperfeitos. Porém, Deus que é perfeito, ele deseja que nós vivamos o melhor que ele tem para nós. Então, para que a gente viva esse melhor, o nosso casamento precisa ser feito ele tem que ser intencional. Desde a hora que a gente levanta da cama até a hora que nós deitamos, ele precisa ser intencional. Então, ele tem que ter alguns alicerces. Não tem como. Ninguém constrói, a palavra é clara, você não constrói uma casa na areia. Você constrói uma casa na rocha. Então, precisa ter alicerces. Então, tenha atenção aí a alguns alicerces que talvez você pode falar, ei, meu alicerce aqui tá meio pendurando aqui, a coisa não tá alicerçada, né? Então, o primeiro é o que a gente sempre vai falar, porque não tem como colocar outro. Em primeiro lugar no casamento deve estar o Senhor. Deus precisa estar no seu casamento. Ele precisa ser convidado todos os dias. O Espírito Santo precisa ser convidado para participar do seu casamento. Tanto é que em Eclesiastes 4, 9 a 12 diz o quê? Que o cordão de 3 dobras, ele não se quebrará. Então, muitas vezes você pode ser cristão, você casou numa igreja cristã, mas talvez você se esqueceu desse primeiro alicerce, que é Cristo no seu casamento. E por que o cordão de 3 dobras nunca vai se quebrar? Porque o cordão de 3 dobras é Cristo no casamento. É esse cordão que não vai permitir que se rompa. E o que mais a gente vê hoje? Casamento se rompendo dentro da igreja e também fora da igreja. Nós vemos casamentos se rompendo, né? Fora e dentro da igreja. Por quê? Às vezes nós precisamos entender uma coisa. A primeira coisa que precisa acontecer para o nosso casamento ser o melhor possível é eu, como esposa, o meu marido, como esposo, entregar a vida a Cristo. Ter uma vida de entrega, mesmo se você não entende por onde Deus vai começar, por onde o Senhor Jesus vai começar, mas primeiro lugar Cristo. E eu digo isso por experiência. A minha mãe e meu pai estavam se separando quando Cristo entrou na nossa história. Quando Cristo entrou na vida da minha mãe. E meus pais já tinham até se separado mesmo, de um sair de casa e tal. Mas aí o que aconteceu? Minha mãe teve um encontro com Cristo. Hoje os meus casais estão fazendo 64 anos de casados. E eles estavam se separando quando Cristo entrou, né, na vida deles. Eles tinham, acho que, 30 anos de casados, mais ou menos isso. É isso mesmo. Então, quem fez a diferença no casamento dos meus pais? Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se não tem esse alicerce, que é pedir ao Senhor para estar individualmente, a mulher individualmente, é o primeiro alicerce. Isso tem que ser individual. É o meu relacionamento pessoal com Cristo, o relacionamento pessoal com Cristo do meu marido, que fará a diferença para um casamento de sucesso, de testemunho cristão, né? Então, esse é o primeiro alicerce, então, que nós precisamos ter. E o casamento, então, outra coisa, o casamento não é uma aliança, não é um contrato, é uma aliança. Hoje em dia, muitas pessoas estão casando como se estivesse fazendo até contrato. Se der certo, tudo bem, se não der, a gente rasga o contrato, divide um dinheirinho aqui, outro ali, e olha que às vezes vira uma briga, que os filhos entram no meio dessa briga, sofrem muito, as crianças sofrem muito nessa situação. Então, assim, o casamento é mais que um contrato, ainda que você assine um papel aqui na terra, né? Mas ele é uma aliança. E o que acontece com uma aliança? Uma aliança não se desfaz. O Senhor Deus disse em Gênesis que o
Gênesis 2:24. O homem se tornaria uma só carne com a mulher. O homem e a mulher se tornariam uma só carne. E Mateus 19:6 também fala isso. Que em Gênesis diz que o homem deixará o pai e a mãe e se tornará uma só carne. Em Mateus 9:6 cita novamente que eles se tornarão um só. E muitas pessoas têm muita dificuldade para entender. Mas você já viu casos? Os outros falam assim, nossa, eles já estão até parecidos. Às vezes a gente vê isso em casais, eles falam umas coisas já parecidas uma com a outra, né? Eles têm. Eu me vejo soltando muitas frases do meu marido. Muitas frases. Fazendo muitas coisas igual meu fazia. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ele. Eu sou uma só carne com ele. E agora eu vou dizer assim, isso para o homem e a mulher que estiver aí nos assistindo, agora como viúva, né? Eu vou falar, né? Agora eu consigo falar viúva sem chorar, viu, gente? Porque antes, para mim, até falar essa palavra era muito difícil. Mas como viúva, agora eu vou falar para vocês. Como é uma só carne mesmo. Como nós tornamos ligados um com o outro. Como faz falta quando o outro não está. Mesmo que você tenha as suas brigas, as suas dificuldades, porque quem com vocês não é ninguém do margarina. É uma pessoa humana que tem as mesmas dificuldades que você. As mesmas. Mas quando você... Eu já acompanhei casos de casamento assim que era meio desestruturado, com dificuldades. Mas aí o marido morreu. A mulher entrou em depressão. Aparentemente, eles estavam tão desgastados, eu já cheguei a ouvir essa frase de mulher. Perdoa, Deus, que eu preferia que meu marido morresse. Eu já ouvi. E já vi depois ela ficar viúva, minha gente. E essa mulher entrou em depressão. Ela sentiu muita falta dele. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando um casamento está em crise, você tem uma tendência de achar que perdeu todo o valor, que tudo que aquela pessoa fala não tem valor, que ela faz. Não é verdade. É o inimigo que quer que você pense isso. É a sua alma ferida que faz você pensar isso. Mas há sim uma aliança, mesmo que está num desgaste, há uma aliança. Então eu te falo isso como quem perdeu meu amor, meu marido, e como situações que eu já vi em aconselhamento de casais, né, enfim, eu já vi isso acontecer. Por que isso acontece? Porque há uma aliança. Eles são uma só carne. Então, isso não tem como discutir, né? Então, o que geralmente a gente fala? Até que a morte nos separe, né? Até que a morte... E eu me lembro quando o meu esposo estava muito doente e ele via que eu estava desgastada, às vezes ele percebia, mesmo que a gente tenta rir e dar aquela força e tal, e eu via meu marido, ele percebia, ele dizia assim, Nil, vai embora, vai descansar um pouco, né? E eu me lembro que eu dizia uma frase para ele, eu falava rindo, né? Eu brincava com ele, e eu dizia assim, de jeito nenhum. Você esqueceu que eu disse que eu estaria com você na tristeza e na alegria, na doença e na saúde? Então, eu estou com você. Então, isso é outro alicerce do casamento, é o compromisso. O compromisso, aconteça o que acontecer. Eu já fiquei brava com meu marido? Já. Eu já tive vontade de fazer a mala e deixar ele uns 5 dias sozinho, sem me ver. É claro que já. Você já teve, Rita? Com certeza. Gente, a gente é humana. Mas eu fiz um compromisso com Deus, com meu marido e com que era até que a morte nos separe. E nós vivemos 33 anos juntos e ele me faz uma falta incrível. Por quê? Há uma aliança, porque há um compromisso.
né? Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro nenhum, né? Quando há perdas, há ganhos, juntos, cumprindo um compromisso. Outra coisa, um outro alicerce é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor que é além do que você poderia dar. É amar até quando a pessoa não merece nada. Porque o amor ágape, ele é comparado ao amor de nós. O que Deus fez? Deu seu único filho para morrer na cruz. Então, este amor ágape é o amor que, de fato, é Cristo em nós. Então, tem hora, momentos, e não é só no casamento, que você precisa dizer, Senhor, se faz amor através de mim agora. Porque não tem hora que não será o meu. O meu não será suficiente. Senhor, se faz amor através de mim agora. Amor para perdoar, amor para suportar os dias da chatice, né? Os dias que não há concordância. Isso é outra coisa que pega demais no casamento, quando não há concordância. O que nós vamos fazer? Amor ágape. Eu vou um pouco. Eu vou orar. Eu vou aguardar um pouco. Eu não vou falar tudo que eu estou pensando agora. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito... não sei se você concorda, esposas, maridos. Eu vejo que as pessoas hoje em dia são muito rudes nas palavras. Sim. E muitas vezes com você. Entra uma... Não é assim, ele tá acostumado. Não, que marido que você fala para ele, você é burro. Não vai acostumar. Ele vai dar uma risada sem graça, vai fazer de conta que não ligou, mas isso não... Eu tô falando da esposa para o marido falar. Esposa, né? Maltratar uma esposa, ser rude, grosseiro, né? Isso faz muito mal. Isso é péssimo para o relacionamento. Então, mas quando você coloca o amor ágape, que é o outro alicerce que volta lá no que eu falei no começo, a dependência de Cristo, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você chega ali, é que você consegue colocar isso em prática na sua vida. Então, esse é um outro alicerce extremamente necessário, né, Jesus deixou claro, ame o seu próximo. Aí tem gente que ama o seu próximo como a ti mesmo. Por que será que Deus falou, ame seu próximo como a ti mesmo? Sabe por quê? Porque ele sabe que eu me amo muito. Ele sabe que eu me amo muito. Muitas vezes a gente fala, fulano não se ama. Não, fulano não se ama, nem toma banho. Não, fulano se ama, que ele escolhe ficar sem tomar banho. E ninguém manda na vida dele. Eu me amo, eu faço o que eu quero. A gente confunde um pouco essas coisas. Então, assim, Deus sabe, tanto sabe, que nós nos amamos tanto, que ele manda nós amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas e uma pessoa que se suicida, ela se ama? Ela não se ama. Se ama. Ela foi tão egoísta, aqui eu estou tirando a parte, estou falando do emocional, né? Ela foi tão egoísta com aquele problema dela, tão egoísta, que ela preferiu deixar a esposa sofrendo, os filhos sofrendo, o pai e a mãe sofrendo, aqui eu tô falando como fosse um homem, pode ser uma mulher, né? E prefere deixar as pessoas sofrendo e se matar, porque pensa que resolveu o problema. Então ela deixou toda uma família sofrendo. Então o suicida se ama também. Então, nós nos amamos. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, diz: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar o meu marido, os meus filhos, como eu me amo. Eu quero ser bem tratada? Com certeza. Se eu quero ser bem tratada, eu vou tratar o meu marido, eu vou tratar a minha esposa como eu gostaria de ser tratado. E isso é amor ágape. Está dentro amor ágape, né? Que é um outro alicerce também, né? Outro alicerce é a comunicação. Gente, a comunicação. A comunicação, ela é muitas vezes, né?
a comunicação, ela pode... Bom, por exemplo, a não comunicação é o que mais tem hoje nos casamentos. Não existe comunicação. Os casais não se falam. Por exemplo, às vezes uma esposa pode dizer assim, poxa, meu marido, na área sexual, por exemplo, ele faz tal coisa que eu não gosto. Aí eu pergunto, você já falou para ele? Ah, não falei. Como assim não falou? Você não vai brigar, não vai quebrar o pau com seu esposo, mas você vai falar, marido, vamos bolar umas outras ideias aí, né? Vamos mudar, já vai com a criatividade junto, né? Então você já leva a criatividade junto nessa comunicação, né? Marido, eu gosto assim, eu gosto assado. Muitas vezes nós não comunicamos os nossos sentimentos. E eu te entendo se você não comunica, você mulher, você homem, porque às vezes na vida nós fomos travados de comunicar sentimentos, né? Mas não tem ninguém que nos conhece melhor do que um cônjuge. Então, é uma oportunidade muito grande de compartilhar a comunicação, é momento de compartilhar sentimentos. Um casal que vive no celular. Meu Deus, agora eu vejo casais que vão jantar fora, almoçar fora. Você olha na mesa, como está o casal à mesa? Celular na mão, um aqui, outro aqui, e se tiver com filho, ainda dá o celular, outro celular para o filhinho ficar também. Os três no celular. Isso, não preciso nem falar, isso não é comunicação. Isso é um perigo. Vão se tornando pessoas só dentro de um teto, embaixo de um teto. Mas não é uma comunidade, não é um casal, não é uma família. De repente, você leva um susto quando você marido, descobre um monte de coisa que a sua esposa pensava e você não sabia. Por quê? Porque não há comunicação. Quando não há comunicação, então ninguém está se conhecendo. Ninguém se conhece, ninguém sabe o que está de fato acontecendo dentro do coração, né? E junto com essa questão da comunicação, geralmente acontece o quê? A falta de perdão. É coisa perigosa, né? Já foi falado e até já explica que a falta de perdão traz doenças terríveis para o corpo, para o nosso físico. A falta de... Então, o perdão é fácil, não é? Mas deixa eu te falar. Se Cristo estiver no centro do seu casamento, ou se pelo menos você estiver clamando, Deus me ajuda, Ele vai te ajudar. Não só a perdoar, como a pedir perdão. A humildade de Cristo precisa estar em nós. É fácil isso? Não. Quantas vezes eu precisei dizer, meu amor, me perdoa, aquela hora, o que eu fiz, o que eu falei. Eu já tive que pedir perdão muitas vezes para o meu marido. Todas as vezes eu estava dançando de alegria, porque eu fui pedir perdão para o meu marido? Não. Depois eu dancei de alegria, porque eu fiquei leve. Mas na hora de pedir perdão, a nossa carne, amassa a nossa carne na hora de pedir perdão, né? É fácil, não é? Mas como é bom depois? Como é bom depois? Abraça, fala eu te amo, sabe? Olha, esposa, me perdoa, eu te amo, você Deus me deu. Então, nós precisamos entender que essa humildade, esse perdão precisa acontecer. Não é aquele perdão, Deus perdoa. Só Deus perdoa. Não. Nós precisamos verbalizar o perdão. E eu vou além. Nós precisamos verbalizar. E não somos um botão, tá? Que desliga. Mas não lançar em rosto mais o que foi perdoado. O que foi conversado, né? Porque se eu lanço em rosto, o que você fez aqui, também aquele dia, eu já conversei com várias mulheres que o marido tem costume de fazer isso, você fez isso, você fez aquilo, aquele dia, volta todo o filme antigo, né? E isso traz muito conflito num casamento, traz dores, traz decepções, reverbera
tudo nos filhos, né? Os filhos percebem. Como eu disse, a gente não é família margarina, né? Mas tem uma coisa que os meus filhos sempre falam de nós. O pai e a mãe, eles são muito engraçados. Às vezes um ficou bravo com o outro por alguma coisa. Quando a gente vê, daqui a pouco um já tá, amor, você viu tal coisa? Ai, você sabe aquilo, assim, assim? Aí eles achavam engraçado. Por quê? Porque a gente usava duas maneiras. Se a gente ficou muito irritado um com o outro, se a gente viu que aquilo ferveu, deixa baixar. Deixa baixar, acalma, se precisar, vai lá no banheiro. Espera acalmar, depois, em segredo, ali no quarto, só os dois, vamos conversar daquilo. Se dá tempo ali na hora mesmo de já falar, ai, me perdoa, é verdade, me perdoa, já acerta na hora. Mas mesmo que você vai esperar para acertar depois, não vira cara, não vira cara. Respira fundo e fala. E, sabe, às vezes nós esquecemos que o nosso cônjuge é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Então, conversa normal. Conversa. Ah, tal coisa, tal coisa. Depois você conversa em particular. E com certeza, olha só, quando você for acertar, seu coração já amenizou, o coração dele já amenizou, e vocês estão acertando aquilo com uma paz. O que poderia ser um grande conflito se torna uma paz, né? Então, isso são coisas que alicerçam um casal. E aí eu quero falar da intimidade. São 4 áreas no casamento que eu posso falar. Tenho tempo ainda, né, Rita? Ah, tá. São 4 áreas do casamento que muito importantes. E essas 4 áreas tem que haver intimidade. Quais são essas? Primeiro, a espiritual. O casal precisa orar junto. Às vezes, sentar na mesma mesa para fazer um devocional junto. Os dois fazem seus devocionais, ok. Faz pouco, mas faz algum junto. Nem que seja um por semana. O doméstico, o culto familiar. Esse é o que eu estou falando com os filhos, tá? Todos juntos. Implanta isso na sua casa. Desliga celular, desliga televisão, implanta isso, você vai ver, sua casa nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais será a mesma. Então, o marido e a mulher, vai lá para a cama, ao invés do celular, cada um pega a sua Bíblia. Lê. E eu e meu marido, a gente tinha costume de discutir a Bíblia, né? Amor, você viu isso aqui que fala nesse texto? Eu nunca tinha pensado nisso. E meu marido era muito bom de Bíblia, melhor que eu. E eu gostava de fazer pergunta para ele. E aí a gente começava a discutir aquele assunto. Era tão gostoso isso. Isso já era o quê? Uma intimidade especial da mão. Ora junto, ora mesmo quando tudo tá mal. Ó, amor, ó, eu não tô bem hoje, mas eu quero orar. Ou você pode orar por mim? Eu costumo dizer que como a mão do meu esposo na minha cabeça orando por mim, é um marco para mim. Todas as vezes. Ou eu estava mal fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Às vezes porque às vezes você fica assim, meu marido não ora por mim. Irmãs, meu marido às vezes não percebia mesmo. Eu sentava e falava, amor, vem cá, por favor, ora por mim. Eu não tô aguentando de dores no meu corpo, eu não tô aguentando. Ou, já teve vez de eu estar quase em depressão e falar, amor, vem cá, ora por mim. Porque eu não tá legal, eu não tô legal, eu preciso de oração. Ora por mim. O marido é o sacerdote do lar. Há um mover espiritual, maridos, quando você põe a mão na cabeça da sua esposa. Desceu tantas vezes de eu estar com um fardo terrível, a mão do meu marido na minha cabeça, e orar por mim, eu levantei outra pessoa. Porque há algo que agrada o coração de Deus, que é o marido ser o sacerdote. Essa questão dessa intimidade. Né, o sacerdócio é algo que não tem explicação. É espiritual. A força da oração de um homem na cabeça da esposa. E ok, a esposa pode fazer tudo isso pelo marido, mas ele tem um chamado sacerdotal. Então, verdade. precisa haver essa intimidade espiritual entre o casal. E a outra intimidade é a emocional.
que tem a ver o quê? De abrir o coração, né? Falar de sentimentos talvez que profundos, né? Olha, o marido falar para a esposa, esses dias olha, amor, tentado a abrir uma coisa que era pornográfica, você acredita que eu tive essa tentação? Você falar isso é duro, talvez? Talvez não, é chato, mas isso gera uma intimidade emocional. Marido e mulher têm que se conhecer só no olhar. O Valmir falava, a Nil, quando a vizinha, eu já sei o que ela tá falando. Né? A gente tinha sempre uns combinados, né? Quando eu estiver passando da hora, me dá um toque. Então, tudo serem melhores amigos. Melhores amigos. Eu volto a dizer, eu não estou falando para você que você vai ser tudo isso num dia, mas se você for pegando pinguinhos do que eu estou falando e colocando isso no seu relacionamento conjugal, pode fazer muita diferença. A outra intimidade é a física, que eu falei um pouquinho já, mas o casal precisa ter intimidade sexual. Eles precisam ter essa intimidade boa, gostosa. O diabo é sujo. Ele vai oferecer para a esposa algo lá fora, ele vai oferecer para o marido algo lá fora. Então, naquele quarto, o casal, ela é dele e ele é dela. Mas quando isso começa? Aí, meninos que estiverem assistindo, o sexo não começa a hora que deita na cama para a mulher. O sexo começa amanhã quando você dá um beijinho nela e dá bom dia. Se você quer um namoro bom, um sexo bom à noite, invista na sua esposa, manda uma mensagem para ela, né? Faça essas coisas, porque a mesma coisa, a esposa para o marido. Leva o cafezinho pronto para ele na cama, né? A xícara de café, só. Leva o cafezinho, amor, eu trouxe o café aqui. Eu tenho uma amiga que os pais dela foram casados por 60 anos, se não me engano, 60, 58 anos. E a vida inteira, o marido levou, o pai dela levou o café da manhã na cama para a mãe dela. E ele dizia, acorda, princesa, a vida inteira. Que coisa linda. Ela ficou viúva e isso para ela fez muita saudade, fez muito mal para ela, sim. A saudade, né? Mas ele fez isso por quase 60 anos. Ela disse que desde criança ele fazia da princesa para ela. Então, são coisinhas pequenas. A gente fica procurando. Eu vou para fazer um passeio de uma semana no melhor resort. Não, você vai, amém, vá. Mas coisas pequeninas do dia a dia fazem a diferença nessa intimidade sexual do casal, né? E muitos casais têm que procurar ajuda. Eu vejo que tem muito casal cristão que é cheio de dúvida em relação à intimidade sexual. Tem livros ótimos também, dão muito também, né? E a intimidade financeira. Que negócio é esse do marido ter uma conta, a mulher até ter uma conta e outra? Se os dois estão bem entendidos nisso, não tem nenhum problema. Cada um vive a sua vida financeira separado do outro. Como que é isso, né? Você não é mais solteiro. Mulher, você não é mais solteira. Vocês não conquistarão grandes coisas financeiramente se vocês não tiverem financeiros. O casal é um time. A partir do casamento, ele é um time. O meu dinheiro é do meu marido, o dinheiro do meu marido é meu. E o meu marido não pode deixar faltar nada para mim. E se eu tenho uma fonte de renda, o meu dinheiro é para minha casa também. Isso sempre foi assim aqui em casa. A gente sempre usou junto o dinheiro, né? Então, essa intimidade financeira é muito necessária. E aí, eu já vi muitos casais quase se separar. O marido fez gastos tremendos e não disse para a mulher. A mulher descobriu depois que a coisa já estava feita. Gastos sem concordância, sem comunicação. Então, o casal precisa ter essa intimidade também financeira que pode até acabar com um casamento. Então, esses 3 pontos aqui, de espiritual, emocional, físico e financeiro,
Essa intimidade é extremamente necessária que o casal tenha, né? Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas acho que já deu meu tempo, né, amiga? Não, Ah, não? pode falar. Então eu vou falar, vou falando, tá? Que bênção, nós estamos aprendendo Agora, aqui com você. eu tô aqui falando, viu, gente? E relembrando muitas coisas, e essa live ficará gravada. Meu filho, você acha que eu não vou mandar a live pro meu filho e minha nora? Com No certeza. casamento acaba que eu discipulo mais eles no casamento. Então, é claro que eu vou mandar para eles, né? Agora eles não estão podendo assistir, mas depois eu vou mandar. Então, tem uma pergunta no casamento que muda muito o jogo, que é como eu posso te servir hoje? Porque qual é a nossa tendência? Ah, o que você vai fazer por mim hoje? O que será que o meu marido vai fazer hoje? Outra coisa, eu vou casar para ser feliz, né? Não, eu vou me casar para fazer o meu cônjuge feliz. O que o meu marido vai fazer para mim hoje? O que minha esposa vai fazer para mim hoje? O que faz isso? Gera várias expectativas. E às vezes aquela pessoa não faz nada e você ficou na expectativa esperando, né? Então, a pergunta está errada. O que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz? Como eu posso servir bem o meu cônjuge hoje? Ele gosta de pudim? Eu não sei fazer pudim. Vai lá no YouTube, pega a receita. Pega meu marido, cozinhava. E o que ele não sabia cozinhar, ele ia no YouTube. Eu cozinhava mais, sempre cozinhei mais em casa, mas ele era de pôr a mão também. Então ele ia no YouTube. Às vezes eu falava, nossa, mas isso ficou bom demais. Ele, peguei tudo no YouTube. Então, a gente precisa querer servir. E isso é um aspecto muito importante no casamento. Servir a sua família. Servir o seu marido, servir a sua esposa. Como isso faz a diferença? Isso, para minha vida, me marcou muito. Isso do meu marido me marcou muito na minha vida. O meu marido, ele servia a família. Que coisa linda que era o Valmir servindo a família. Ele era aquela pessoa disposta. Não tá bem? Vamos pro médico agora. Sabe? Eu já vi mulheres falar, meu marido viu eu mal 3 dias que eu estou doente. E meu marido não ofereceu nem para me levar ao médico. Meu Deus! Meu marido, se eu falasse, amor, tô com dor de cabeça, ou ele orava, ou dali a pouco ele já vou o remedinho na mão, com o copo e o remedinho na mão. Tome, amor. Se você fica deitada mais um pouco. Isso é servir, né? Eu já vi ele falar para os filhos, né? Crianças, a mãe não tá bem, barulho, porque a mãe tá cansada hoje. Vamos passar aspirador na casa para deixar melhor? Servir em coisas pequenas. Isso traz leveza. Eu tenho visto lares muito pesados. Muito Sim, pesado, verdade. sabe? Porque não tem risada na casa, não tem alegria. Eu já fiz essa pergunta, atenção, casais. Eu já fiz essa pergunta para vários casais. Quanto tempo faz que vocês não dão risada na sua casa? Fico pasma com a resposta. Faz muito, não estou conseguindo lembrar a última vez que nós rimos. É muito grave. Isso não é pouco grave, é muito. Né? Tudo bem, tem família que é mais contida, mais quietinha, né? Na minha casa, como eu sou escandalosa para dar risada, eu sou escandalosa e o Natan é escandaloso para cantar, já acordava cantando, né? Meu marido era o mais quieto da casa, mas de toda maneira, quando a gente se juntava, sempre tinha gargalhada ou até choro, né? Porque às vezes a mesa, em hora de acerto, também tem o choro necessário, né? Mas quanto tempo faz que na sua casa ninguém dá risada? Ninguém faz nada para rir. Ninguém vira cambalhota no meio da sala. Sabe aquelas coisas bobas? Porque são as coisas bobas que fazem assar num relacionamento, né? E servir, né? Eu estava falando aqui de servir. Eu falei da comunicação, né? Porque a comunicação é o
rigolei, o que você entendeu do que eu falei e o que eu realmente quis dizer quando eu falei. Então, são três coisas importantes. Já aconteceu de eu falar para o meu marido, poxa, amor, você falou aquilo, aquela hora, assim, e ele falar, eu não falei, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que eu entendi. Então, aí precisa conversar, porque a comunicação é um perigo. Eu costumo dizer que o diabo, a comunicação é uma linha, né? Uma linha de comunicação. Eu costumo dizer que o diabo às vezes vai no meio da linha, ou corta a linha, ou muda a situação e leva diferente para o outro. Então, a comunicação é muito importante na vida de um casal, dentro, né, de uma família. Então, o que nós precisamos fazer é proteger os nossos casamentos. Como que a gente protege os nossos casamentos? Tendo limites claros, para quem casou há pouco tempo, às vezes nem é casado há pouco tempo, mas tem problema da família entrar demais dando opinião no casamento, coloque limites. O homem deixará pai e mãe e se tornarão os dois uma só carne. Então, a família do seu marido, a família da sua esposa, não decide o que você precisa fazer na sua casa, né? Esses limites, limite é proteção para o casamento. Homem que acha que pode ter vida de solteiro. Ah, eu tenho um monte de amigo, a gente sai à noite. Como assim? Oi, 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 oi. Né? Não. Todos podem ter amigos. Eu posso sair com as minhas amigas numa tarde, tomar um chá, me encontrar no shopping. Isso é muito bom e muito importante. O meu marido também vai, talvez, jogar bola. Não estou falando de vício, né? Tem homem que joga bola todo domingo e larga a família sozinha, né? Mas estou falando de, vai jogar bola com os amigos, né? Se encontra às vezes, né? Mas tudo precisa ter limite. Homem não fica o tempo todo de mensagem com mulher, e mulher não fica o tempo todo de mensagem com homem, né? No celular, ou seja, o que tipo de conversa seja, que é perigosa, né? Limites nas finanças, limites no de jogos, de pornografia, tem que ter um limite, né? Nisso. O outro limite, outra coisa importante também, pessoas mais velhas que você. Filhos de pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas mais espirituais. Escolha para quem você pede um conselho. Se você for contar sobre o seu casamento para uma pessoa, ela às vezes tem gente que vai falar, para disso, se fosse eu já tinha saído fora. Muita gente vai te dar esse conselho, a maioria quase. Mas se aconselha uma pessoa que já passou por várias etapas, com o seu pastor, sua pastora, com um líder de casamento bom na igreja. Tenha isso como um conceito na sua vida, né? Tenha pessoas à sua volta que vão te ajudar. E pessoas que você pode prestar conta, de alta confiança, que você possa prestar conta. Se você sofreu uma tentação, você tem para quem contar? Entende isso? Você precisa ter para quem contar uma tentação. Eu até coloquei aqui uma frase, melhor contar ação do que ter que lidar com o pecado. Verdade. Sabe por quê? A gente acha que porque fui tentado eu já vergonha. Às vezes a gente é muito religioso, sabe? Não, você chega no seu amigo, na sua amiga e fala, amiga, deixa eu contar uma coisa, eu vi uma tal. Não importa o que seja. Você conta. Aí você fala, agora ora por mim. Porque, né, eu não quero isso na minha vida. Então você contou uma tentação. Então você não vai precisar confessar pecado. Quando você não conta uma tentação, talvez você vai ter que lidar ou confessar um pecado. Então é um cuidado que você deve ter no seu... E por último, que eu quero falar aqui, é o romance. Gente, cadê o romance no casamento? Cadê o jantar à luz de velas? Gente, eu já fiz cada coisa. Eu lembro que uma vez era dia dos namorados, a gente não tinha dinheiro para sair para comer fora. Até como que é? Aquele plástico colorido eu coloquei na lâmpada para mudar a cor
da luz na cozinha, fiz jantar especial e fiz, né, tudo, preparei, enfeitei. Jantar especial. Dá para sair? Saia mesmo, saia. Gente, eu ouvi uma pessoa solteira, já com a idade mais avançada, que disse que se eu depender do exemplo de romance, do que eu vejo em muitos irmãos da igreja, eu nunca vou casar. Uau! Cadê o romance? Meu bem, meu amor, abraço, cadê o beijo? Cadê as palavras carinhosas? Né? O meu marido eu chamava de amor, ou eu falava, meu bem, vem cá, meu bem. Aí quando eu estava brava, eu falava, Valmir. Mas o jeito, ele falava, ixi, chamou de Valmir. Então, assim, cadê o romance? Gente, eu fico avaliando o meu marido, nós, dia dos namorados, dia de casamento, o aniversário meu ou dele não, que era com a família. Mas, e fora umas saidinhas que a gente dias e pegava um Airbnb, alguma coisa pertinho, baratinho ali, mas era só nosso aquele dia. E os nossos filhos, a partir da idade que eles poderiam ficar sozinhos, nós íamos mesmo. Eu pedia para meu pai e minha mãe dar uma assessoria, ficar observando, e eles falavam, vocês vão e a gente não, né? Eles falavam assim, e a gente ria e falava, dessa vez não é passeio com vocês, é passeio do papai e a mamãe para a gente ficar sozinho, porque casal precisa ficar sozinho, né? Então eles já sabiam que os dias que a gente saía junto era porque a gente queria se curtir. Então, e eles eram sarristas, brincavam, meu filho fazia umas brincadeiras e tal, vão sair para ficar, né, vocês dois, e a gente ria e falava, é mesmo, porque a gente precisa. Cultive o romance. Eu fiz uma pesquisa esse Dia dos Namorados. Um monte de casal não saiu para lugar nenhum. Um monte de casal não saiu para jantar, não jantou um jantar especial em casa, não deu presente. Não importa, pode ser uma rosa. Cadê o romance? Cadê o romance no meio dos casamentos? Isso tem se esvaído, assim, ó. Sabe, queridos, nós como cristãos, nós aprendemos que o namoro não pode ser um namoro, tem que ser um namoro santo. Tudo isso é uma verdade. Mas depois que você casou, ela é tua, ele é teu. E acabou, acabou. E aí, é só curtir. Curta, faça o melhor. Dê um bombom que seja, mas não deixe passar datas comemorativas em branco. E isso tem ferido muitas mulheres, hein? E homens também, quando a mulher não liga. Eu tenho recebido esse tipo de reclamação, né? De mulheres e homens magoados. Já pensou aniversário de casamento? Não fazer nada, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, assim, essas são dicas que eu quero deixar como quem viveu 33 anos de casada, que teve dificuldades, teve que pedir perdão. Meu marido teve que pedir perdão para mim, muitas vezes, e eu estava brava, né? Mas precisei. Uma vez nós tivemos que acertar algo que eu tinha cantado a bola para ele que ia dar errado, e ele fez mesmo assim. E eu fiquei muito magoada, porque teve umas consequências muito chatas. E aí, aquilo me doeu, me doeu. E ele não lembrou de pedir perdão. Ah, sabe o que eu fiz? Chamei um casal, maduro espiritualmente, que nos discipulava, e falei, ó, abri meu coração, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. E ele estava ferido também, não falou. Então, naquela hora, nós choramos, meu marido chorou, eu chorei. O casal nos ajudou, nós pedimos perdão um para o outro, e tudo ficou bem mesmo. Mas a gente precisou de ajuda. Então, peça ajuda, peça socorro, não deixe o seu casamento esvair, sabe? As coisas chutando para lá e para cá, não. Trabalhe isso, trabalhe,
Se você trabalhar 2, 3 pontinhos do que eu falei aqui, e bem pouquinho, já é um começo. Eu acho que dá pra gente ter um casamento muito melhor, que agrada a Deus, que é testemunho para o mundo. O mundo está precisando de testemunho, e acima de tudo, testemunho para os nossos filhos, que são as nossas próximas gerações que ficarão, né? É isso que eu queria falar. Olha só, hein? Que aulona que a gente teve aí, né? Que bênção, Nil, que bênção. Muito, muito legal tudo isso que você pontuou. Acho que é importante porque muitas vezes a gente esquece de alguns desses pontos, não aplica, deixa de vivenciar isso, deixa de ser uma realidade dentro da nossa casa. Você vê, né, que Sim, todas essas bênçãos, ela é para quem? Para os casados, né? sim, sim. Tudo é para os casados e muitas vezes a gente acaba se envolvendo na rotina do dia a dia, nas correrias, e isso vai ficando negligenciado, né? E a gente acaba Negligenciado. perdendo território dentro do nosso casamento, acaba ficando um ambiente difícil, pesado, aí vai ficando enrijecido, endurecido. Se acontece uma situação que magoa, que entristece, fica mais difícil de resolver, mais difícil de acertar. Então a gente vê que as coisas vão se acumulando, né? Eu Sim. entendo que esse é um tempo em que o Senhor quer que a gente dê atenção ao casamento, que a gente volte a nossa atenção para aquilo que realmente tem valor para a nossa vida. É, é. Né? E o casamento é uma riqueza. É tão rico. Eu vou fazer um casamento sábado, né? Então também já até falei algumas coisas aqui que eu vou falar no casamento. Não muito, porque eu acho que em cerimônia você não dá aconselhamento, né? Senão você vira, o casamento vira um aconselhamento ali pastoral, né? Mas tem algumas coisas que eu quero falar. E o casamento é tão bom que Deus falou: não é bom que o homem esteja só, né? Exatamente. Não é bom que o homem esteja só. E que o homem que é a esposa também. Olha só, uma Exatamente. riqueza. Deus valoriza demais o casamento, demais, né? O problema é que muitos têm começado errado, né? Começa pelo sexo, depois pensa, mora junto e depois pensa em casar. Então, quer princípios. Mas também, se você está aqui nessa live e você começou errado, glória a Deus que o Senhor, que é maravilhoso, pode consertar. Se consertou o casamento do meu pai e da minha mãe, conserta qualquer um. Tava perdido o casamento dos meus pais. Então, assim, nada como começar novamente na força do Senhor, né? Ele é maravilhoso para perdoar, para dar a nova oportunidade para a gente recomeçar. Mas recomece. Recomece sempre, Senhor, porque Ele é o respaldo, né? Eu até coloquei uma frase aqui. Acorde amanhã desejando fazer o seu cônjuge mais feliz. Amém, amém. Olha, que legal, que legal. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Nil. Amém. Obrigada por essa palavra tão tremenda. Ainda Imagina. bem que a live vai ficar salva, né? Dá para a gente assistir de Amém. novo e meditar melhor nessa palavra que foi liberada, aprender com ela e Sim. pontuar também onde o que a gente não está praticando, o que não é realidade na nossa vida, o que Isso, precisa ser isso, transformado, né? Não fica sozinho, procura ajuda, né? Tem aí os isso. pastores, as pastoras, né? Tem aí os aconselhamentos, tem aí a gente aí, os terapeutas de casais, né? Tem aí muita Sim, ferramenta, os livros, quantos livros tem aí, ó, o meu livro, sim. tem O tanta livro coisa é boa. maravilhoso. Olha, gente, o livro da Rita eu instituí para casamento pré-nupcial no na nossa igreja. Aconselho aí pastores, pastoras, líderes de casais, que, olha, foi o livro que o meu filho teve aconselhamento pré-nupcial, o livro da pastora Rita. Não é só para quem vai casar, tá? É para o casal também. Mas eu achei ele fantástico para ser utilizado num aconselhamento pré-nupcial, né? É muito importante o casal ser aconselhado antes do casamento, né? Amém, obrigada, Nil, obrigada. Esse mesmo é o propósito do meu livro, né? Foi exatamente isso que o Senhor falou ao meu coração, né? Eles precisam de fundamento.
eles precisam sim. de direcionamento. Uma das coisas que Deus falou Preciso. ao meu coração quando eu comecei a escrever, porque parecia tão simples tudo que eu estava escrevendo. Parecia não, é tão simples tudo que eu estou escrevendo ali. E eu pensava, Deus, mas é tão simples isso aqui. Ele falava assim, é simples para você, mas tem gente que não tem esse conhecimento, tem gente que não tem tido nada. Então, tem um Mente. fundamento, né? Tem um, um, um alinhamento da parte de Deus, né, para os casais. Gente, você está aqui nessa live, né? Porque você conhece a Nil, talvez me conheça, passou por aí, entrou na nossa live, mas essa live é a live que eu estou fazendo a abertura de um propósito de oração, de 7 dias de oração pelo casamento, né? O Senhor nos deu essa estratégia. Tem aí um post no meu perfil, 7 dias de oração pelo casamento. E hoje é o primeiro dia, tem um grupo aí, né? Uma comunidade entre o altar e a promessa. Se você entrar aí no meu perfil, você vai clicar no link ali, você vai entrar nessa comunidade. E hoje, no primeiro dia, Nil, que eu convidei a pastora para estar ministrando uma palavra aqui nessa live, mas nós vamos fazer um tempo de oração agora. Sim. Nós vamos orar. Pastor, eu tenho uma lista de casais aqui do pessoal que está lá na comunidade. Nós Ah, que estamos nesse bem. propósito de oração aí pelos nossos Glória a Deus. casamentos, né? Então, no Glória a Deus. post, na página 2 diz assim, dia 1, consagrando o casamento a Deus. Oração. Senhor, consagramos nosso casamento a Ti. Desperta em nós o desejo de nos separar para viver um relacionamento totalmente dedicado a Ti e que Te representa nessa geração. Purifica nossas intenções, pensamentos e atitudes. Que a nossa aliança seja um altar de adoração e honra ao Teu nome. Amém. Está baseado lá em Amém. Josué, capítulo 3, do verso 5, que diz, consagrem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Todo o meu Aleluia. livro é fundamentado no livro de Josué e as conquistas que Israel fez quando entrou em Canaã. E Deus falava isso para mim, os casais precisam conquistar os territórios do casamento. A Nil falou aqui alguns, né? O romance, a comunicação, a intimidade, são territórios que precisam ser alcançados por nós. Sim, Mas antes de conquistar um território que muitas vezes está sendo dominado, governado pelo inimigo, precisa ter uma consagração. sim, Porque Israel, antes de entrar em Canaã, antes de atravessar o Jordão, pensa, você está na boca do gol ali, ó. sim, Para acertar o gol, o Senhor fala, para, vamos se consagrar agora. Se consagra, se separa antes de vivenciar um milagre. Então, sim, hoje, nesse dia, esse é o tema da nossa oração, tá sim. bom? Então, eu quero estar orando por esse assunto, né? Amém. Eu queria que a Nil fizesse também uma oração dentro daquilo que ela Sim, ministrou, e sim. depois eu também vou estar orando, tá bom? Tá, Quem está tá. nesse propósito com a gente aí, entre em concordância com a gente. A Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Não é? Vamos Verdade. atrair a presença de Deus para esse lugar através da nossa Amém. reverência, do nosso Amém. quebrantamento, da nossa Amém. intencionalidade de clamar a Deus através do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. E vamos Aleluia. concordar e vamos orar, ok? Amém. Pastora, você Amém. pode fazer um tempo de oração e depois Posso. eu vou estar orando também, porque eu Posso. quero apresentar os nomes que eu tenho aqui, tá bom? Sim, tá bem. Então, se você está fazendo, você que está assistindo, está fazendo alguma coisa, para agora. Para. Vamos orar por tudo que nós falamos aqui, aplicar ao nosso coração a fé naquilo que foi falado, né? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Paizinho querido, por esse privilégio que nós temos de ter a sua palavra. A sua palavra nos guia, nos restaura, nos liberta, nos cura. Obrigada, Senhor, por todas as orientações que nós temos em Ti, porque o Senhor é o principal que tem o interesse de que estejamos bem como família, que estejamos bem como casal. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, cada um de nós aqui temos fraquezas.
cada um de nós, e o Senhor conhece elas melhor do que nós mesmos. Muitos de nós podemos ter dificuldade de perdoar, dificuldade de pedir perdão, dificuldade nas finanças, dificuldade de demonstrar amor, afeto. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade que cada um tem. Então vai, Senhor, agora de encontro à dificuldade de cada família representada aqui nessa noite, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu repreendo onde o inimigo conseguiu avançar dentro de cada família, onde o inimigo teve legalidade para entrar. Agora, visite, Senhor, esses lares. Que o Senhor Jesus entre com poder, com o convencimento do Espírito Santo, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo entra também, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Senhor, se entraram pessoas aqui que estão sem esperança no casamento, sem esperança de restaurar, eu declaro pela fé que a partir de hoje, uma pequena semente pode ter caído nesse coração agora e pode fazer a diferença neste relacionamento. Eu creio nisso, Senhor, porque nós estamos aqui ofertando o nosso tempo, Pai, porque amamos pessoas, porque amamos a família. Então pedimos ao Senhor que não seja de nós, mas pelo Teu Espírito Santo, o Senhor faça prosperar, Pai. O Senhor faça família, onde está faltando alegria, que haja alegria. Onde está faltando paz, que haja paz em nome de Jesus. Senhor, onde o amor ágape está faltando, que ele entre em nome de Jesus. Senhor, enche, Senhor, cada coração. Enche, visita cada lar agora, Senhor. E dá, talvez o inimigo disse, não tem mais jeito. Talvez também a pessoa disse, eu não consigo mais. Ah, Senhor, mas o Senhor é Deus, que sempre nos dá o próximo passo. Quando nós achamos que não conseguimos mais, o Senhor nos ajuda, nos dá a mão, Senhor. Quando Pedro estava se afogando, porque a fé dele não era do tamanho para andar no mar, não era. Mas o Senhor Jesus estendeu a mão e levantou, aleluia, que o Senhor levante agora nessa noite, nessa live, quem for assistir depois, homens e mulheres, que o Senhor levante homens e mulheres que estão caídos, ó Pai, porque o levantar é do Senhor. Eu declaro que se há maldição de família, na sua família, tem maldições, que elas sejam quebradas no poder do nome de Jesus Cristo, e você seja restaurado para a glória do Senhor. Toda a família seja restaurada e que coisas novas aconteçam em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esse propósito de geração que nós temos feito, Senhor, ali na comunidade. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nossos casamentos, consagramos ao Senhor os nossos casamentos, Pai. Talvez algumas pessoas que estão aqui assistindo a live ou vão assistir depois, se casaram antes de ter um encontro contigo, Senhor, e agora têm entendido a Tua palavra, têm entendido o valor, Senhor, de tudo isso que nós estamos falando. Pai querido, em nome de Jesus, entra nessas alianças de casamento nesta noite, entra nesses relacionamentos e seja, Senhor, a terceira dobra, seja, Senhor, a terceira corda, Senhor, faz, Senhor Jesus, uma aliança com eles, que esse casamento seja agora coberto com o sangue de Jesus, Pai querido, que eles não conseguem fazer, o Senhor consegue fazer, o Senhor pode fazer, faz, Senhor, ajuda teus filhos, leva eles por um caminho de santificação, de purificação, um caminho de alinhamento à tua vontade, ao teu propósito, traz, Senhor, aos corações rendição, para reconhecerem a tua presença no meio deles e por isso também obedecer e por isso também mudar, buscar uma mudança de vida, buscar uma transformação no modo de agir, no modo de falar, no modo de se relacionar um com o outro. Senhor, em nome de Jesus, onde houve quebras, onde houve desonra, onde houve ofensa,
perdoa e mostra o caminho do Aleluia. perdão, Senhor, para essas pessoas, Em para nome esse de Jesus. cônjuge, Senhor. Aleluia. Aquele que foi ofendido seja alcançado pela tua graça, consiga Aleluia. perdoar, consiga liberar. Aquele que ofendeu, Senhor, se arrependa, que haja quebrantamento, Oh, que haja, aleluia. Senhor Deus, um arrependimento profundo, Pai. Amém. Que essa pessoa se Amém. conserte primeiramente com o Senhor, depois busque um conserto, uma transformação com seu cônjuge, Sim, alinhando Jesus. ideias, alinhando pensamentos. Senhor, muitas vezes são tantas distorções no modo de pensar, no modo de falar, Oh, tantas, em nome de tantas Jesus. fortalezas, tantos sofismas, Em Senhor, nome de tantas Jesus. mentalidades Sim, eu te gravo, endurecidas, Senhor. Senhor, Eu te gravo, Senhor, enrijecidas pelo teu pelo poder, pecado, pela pela tua visão errada desse bênção, pelo mundo que Espírito foi Santo. implantada Em na nome de mente das Jesus. pessoas. Mas nós clamamos a Sim, Ti, tem misericórdia, Senhor, entra com Teu poder sobre esta casa, sobre esta família, entra, traz Jesus. luz, traz revelação, ilumina a mente do Em entendimento, nome de como Jesus. diz lá em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso só é Aleluia. possível pela tua palavra, pelo conhecimento dela, pela revelação dela. Ajuda, Senhor, Aleluia. que esses casais se empenhem em conhecer Sim, cada Jesus. dia mais o Senhor e busque cada dia mais te honrar e te agradar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti o nosso casamento e pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo. Senhor, porque disse a Tua palavra, consagre-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. O processo de consagração é um processo de abandono de pecado, de mudança de vida, de separação, de viver uma Sim, vida separada para o Senhor. Que haja, Senhor, sim, decisões nesse sentido, decisões de mudar, sim, de ser diferente, de fazer as coisas de um sim, modo diferente para te honrar, para te glorificar, sim, Jesus. Senhor. Também que haja uma consagração no sentido de focar em Ti, de focar, Senhor, em Te agradar, Pai. Porque aquele que anda contigo e vive te agradando e se alegra em te agradar, Senhor, isso vai ser refletido dentro das nossas casas, vai ser refletido no casamento, vai ser refletido no Sim, relacionamento Senhor. com os filhos, Senhor. Bem que a tua palavra diz, Senhor, que a palavra é poderosa para nos instruir, para nos Aleluia. educar, para cada dia a gente ser melhor, Senhor. E é esse o propósito, cada dia mais parecidos contigo, cada dia Em mais nome de Jesus. rendidos na tua presença, onde o fruto do Em Espírito é nome gerado de em nós, Jesus. a humildade, o amor, a alegria, a Sim. longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, que esses Oh, frutos Pai. sejam gerados sobre a nossa vida. Teu Senhor, a Espírito começar em Santo. nós, a começar de Teu nós Espírito que estamos Santo. aqui nessa live, Sim, os que vão Jesus. assistir, Senhor, a começar de Sim, nós, Jesus. faz essa obra nas nossas vidas. Pai, eu apresento a Ti aquela lista de casais que está ali no grupo, Oh, Senhor, a aleluia. vida da Débora e do Jonathan, da Adão. Rosalba e do Rodrigo, da Lilian, do Márcio, da Genilda, do João Marcos, da Núbia, do Ivan, da Carmen e do Paulo, Senhor, da Talita, do César Augusto, da Daniela e o Cada um, Leandro, Senhor. Pai, a Cristiane e o Anderson, o Ednei e a Nájila, Senhor, o Paulo e a Cida, a Elaine e o Sandro, a Patrícia e o Mário, o Tiago, a Nayara, Senhor, a Ana Clara e o Aleluia. Victor, o Evandro e a Tatiane, o Kleber, a Eliane, a Tirza e o Aleluia. Alexandre, a Helenir e o João, o Daniel e a Pamela, a Bárbara e o Rauan, a Cada um Beatriz e o deles. Guilherme, a Gisele e o William, a Cada um Kelly e deles, o Senhor. Renato, a Andréia, Receba, o Pai, no teu Marcelo, altar. a Daniela e o Antônio, a Em Letícia, o nome de Guilherme, Jesus. a Ana e o Joel, Senhor, a Camila e o Marcel, a Vitória e o Antônio, a Janiete e o Edson, a Simone, o Sadal, a Diane e o William, a Bianca Sim. e o Ediglane, a Érica Recebe, e o Jesus. Genivaldo, Senhor, o Recebe, Marcos e Jesus. a Ângela, o Cleito e a Juliana, a Mônica e o Leandro, a André e o Rafael, Senhor,
Eu Recebe, não, Jesus. a maioria dessas pessoas eu não conheço, mas todas elas o Senhor Oh, Pai. conhece desde a fundação do Aleluia. mundo. Nada que eles têm Oh, vivido hoje é aleluia. novidade para o Senhor. O Senhor sabe em que estação eles estão. O Senhor sabe o que eles têm vivenciado. O Senhor sabe como têm sido difíceis os processos que eles têm vivido. Mas, Senhor, Ricaia Sou Delebarás, derrama da tua graça. Graça sobre eles, Jesus, graça tá, para visita, vencer, Senhor. graça para Sim. alinhar, graça para ajustar, graça para perdoar, graça para ter Aleluia. transformação. Opera, Senhor, nesses Aleluia. casamentos, opera sobre a vida de cada um. O Senhor sabe onde tem que ser tocado, o Senhor sabe o que precisa ser transformado, então Aleluia. transforma, faz nova todas as coisas, Senhor, transforma a história desses casais. Senhor, Oh, há um glória. projeto, há um plano que o Senhor mesmo estabeleceu no céu para esta família. Sim. E a tua palavra Sim, diz Pai. que nenhum dos teus planos será frustrado, antes todos Aleluia. eles serão cumpridos. Então faz sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra Sim, também Pai. diz, Senhor, pois eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês Aleluia. esperam. Que sejam essas Aleluia. palavras sobre a vida desses casamentos. Recebe, Senhor, as nossas Aleluia. orações, as nossas consagrações, os nossos jejuns nesse primeiro dia e vai nos conduzindo, Senhor, durante esses 7 dias, Pai, de maneira que a tua palavra seja estabelecida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade nos nossos casamentos, assim como é feito no céu, Senhor. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que esse mundo possa reconhecer em nós o legado que temos carregado, Senhor. Que o mundo possa reconhecer que somos família de Deus, filhos de Deus, Pai. Que o nosso testemunho glorifique o teu nome, Pai. Em Aleluia. nome de Jesus, Senhor, nós Em nome colocamos de Jesus. diante de Ti cada uma dessas vidas e nos alegramos porque sabemos que o Senhor é bom, que a sua fidelidade Oh, dura para glória. sempre, que o teu amor leal não falha nunca, que não há outro além de Ti, Aleluia. Senhor. Seja Oh, adorado, seja aleluia. engrandecido, seja exaltado nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glórias, Amém. glórias a ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Aleluias. Deus. Aleluia. Louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. Deus é bom. O Senhor é Louvado seja muito Deus. bom. Aleluia. É bom Aleluia. demais. Eu senti assim quando a gente estava orando, né, que Deus estava tirando angústia de corações. Amém. Tem pessoas que estão muito angustiadas, mas o Senhor está dando um respiro, uma nova Amém. esperança, sabe? Em nome de Jesus, toma posse aí, em nome de Jesus Amém. Não disto, né? desista. E eu fiquei muito emocionada quando estava lembrando o que a gente ia fazer. A gente já fez outras lives juntas, mas hoje eu lembrei eu falei, como o Senhor Jesus é lindo. Nos conhecemos duas jovens perdidas, sem Cristo, em relacionamentos totalmente doidos, né? Nós em relacionamentos totalmente, né? E aí agora nós nos encontramos para falar de família, né? Temos nossas famílias e poder assim compartilhar e auxiliar outras pessoas. Que legal, né, amiga? Gente, eu tenho um amor muito especial pela Nil por causa dessa nossa história. Nós nos encontramos num SOS da vida. Quem é das antigas sabe do que a gente está falando. Num Foi o show, nosso você reencontro, né? imagina. Eu fui no banheiro, encontrei a Nil no caminho, a Nil me discipulou, eu nova convertida, né? Me recebia na casa dela uma vez por semana, eu saía da minha casa, pegava 2 ônibus para ir na casa dela ser Uhum, discipulada. E depois disso, verdade. assim, realmente a minha vida foi transformada, né? Porque Jesus é maravilhoso. E agora a gente está aqui juntas fazendo essa live, né? Aí orando por famílias, levantando essa bandeira. Então, Glória a assim, Deus. é um momento muito precioso para mim. Eu me sinto muito à vontade com a Nil, porque
é uma mulher de Deus. Não teve um encontro nosso que eu não fosse tremendamente edificada nas nossas Eu também, é claro, e conversas. muito. A gente é curada quando a gente se encontra, né, É, Nil? Até quando estamos ali chateados e a gente chora é, e abre o nosso coração. Então, eu é, vejo essas alianças, irmãs, como e irmãos, né? Que eu sei que tem alguns homens aqui também, como uma oportunidade de Deus de cura, de restauração. E algo que é. Deus tem colocado no meu coração com essa comunidade aí, com essa ideia que Deus nos deu, né, de fazer uma Muito boa. comunidade para falar de assuntos de casamento. É como se nós fôssemos como os elos de várias correntes, sabe? Uma ligada na outra, Amém. orando, cobrindo e protegendo uma outra, irmã. Amém, Então, amém. olha, eu não sei Tão onde que necessário isso para esse tempo. vai, eu não sei onde vai, o que Deus É, vai fazer, mas eis-me aqui, foi o que eu falei para o Senhor e continuo falando, né? eu também. Que você também diga isso para o Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu Olha que a sei, Sandra falou aqui, Rita, perdão, te cortei, mas a Sandra falou assim, a Sandra é lá da IBN Santo André. Ela falou assim, como vocês se parecem. tá vendo? E depois ela pôs assim, o Senhor une propósitos eternos. Oi, Jesus. É Pois é, ele une verdade, mesmo, gente. É, nenhuma amizade é em vão. Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa, né? é A gente verdade. brinca que quando a gente se encontra, a gente nunca tira foto, porque a gente Não, fala tanto e a gente não se despede sem orar junto, né? Aí a gente, ó, o que a gente esquece é de tirar foto. Às vezes a gente fala, nossa amiga, minha última foto com você tem anos já. é isso mesmo. É isso É, mesmo. é. Mas, E eu me sinto gente, honrada, viu, de você me chamar para o primeiro dia. Muito obrigada, viu? é isso. Eu queria começar o primeiro dia assim em festa, com alegria, né? Amém. E com alguém que Amém. tivesse algo muito especial para derramar sobre os nossos corações. Então, por isso que Amém, eu brinco, Ritinha. meu, é a Newton, né? Ela pode. Obrigada, meu Glória a amor. Deus que você aceitou o desafio, né, gente? Que é difícil você fazer uma live, né? É, não é simples, né? A gente fica preocupado, né? Porque é uma coisa que é pública, né? Então, hoje em dia, né? Mas foi joia. Nós Então, estarmos juntos é sempre bom e, principalmente, partilhar do que temos aprendido com outros, né? Isso é muito importante. gente, é assim, eu vou continuar o propósito lá com as mulheres, lá no grupo, né? Eu tenho alguns planos aí para esses dias, né? Então, se você quiser saber, você vai ter que entrar lá no grupo, clica ali. Entrem no grupo. Isso, vai lá na minha bio, clica ali no link, né, da bio, que você já vai ser direcionado lá para a comunidade. Eu aceito lá a sua entrada, autorizo a sua entrada, e aí você vai com a gente aí nesse propósito. Não esquece de curtir a live, não esquece de compartilhar. Tem uma palavra de vida que foi liberada aqui, que outras famílias precisam ouvir, outros casais. Então, curte, Precisam. compartilha, tá bom? E até quinta que vem eu vou estar aqui com uma outra irmã. Nós vamos tratar de um assunto muito legal, uma escritora, e ela vai falar sobre relacionamento narcisista. A gente Uh, precisa falar dessas coisas acredita que eu ia difíceis. citar, dar uma pitada sobre isso, mas Então, ainda bem que eu não falei, gente, vocês têm que assistir, porque esse tema é muito complexo e necessário para esses dias é muito necessário, para né, esses Nil? dias. Aham, Então, quinta que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus. Eu, a Jennifer e a nossa convidada, tá bom, gente? Então, Deus legal. abençoe. Nil, muito obrigada, minha amiga. Deus te abençoe. Que Imagina. Deus continue te abençoando, te honrando. Sabe que eu Te te amo. amo. Gente, Deus abençoe. Boa noite para vocês. Bom Amém. descanso, tá bom? Obrigada, pessoal, que entrou da IBN, todos que estiveram aí conosco, viu? Deus Obrigada, gente. abençoe. Obrigada. Eguinha, Deus beijo. abençoe. Valquíria, beijo. Pessoal da Ramal, pessoal do Chamar, tem umas É, pessoas aqui do Chamar, pessoal lá do grupo, muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, gente. tchau.